Então, gente, hoje, segunda-feira, pecado de Acã, Josué 7. Ontem nós paramos no momento em que Deus revela que tinha algo errado, que tinha alguém ali que estava em pecado, e por causa do pecado dessa pessoa, todo o restante, toda a congregação de Israel não ia ter sucesso nas batalhas, mostrando que toda a igreja é um corpo e que se um está em comunhão, se alguém está buscando a Deus, vai incentivar os outros a fazerem também. Mas se um está em pecado, por mais que os outros façam o trabalho, não será bem sucedido. Então, como é que Deus identificou Acã? Como é que Deus lidou com o pecado dele? Como foi que Deus identificou diante de toda a congregação que ele era o responsável por aquilo? Então, olha só, Deus fala para Josué no verso 10, para Josué se levantar e não ficar prostrado sobre o seu rosto. Deus afirmou que Israel pecou, que alguém tinha pegado alguma coisa do que era condenado. E ali, no verso 13 agora, Deus diz a Josué que coloque todo o povo em posição, todo o povo ali santificado para o dia seguinte. E assim, agora, Deus ia fazer um sorteio. O povo deveria fazer um sorteio. Josué deveria organizar um sorteio para ver pela tribo qual era a tribo onde estava o pecador, onde estava o traidor, a pessoa que roubou as coisas condenadas. Depois que sorteasse a tribo, ia sortear a família, e depois que sorteasse a família, ia sortear a casa. E aí, na casa, ia ser identificado quem era o homem, quem era a pessoa que tinha pego para si as coisas profanas. E aí, a pessoa que fosse achada com a coisa que estava condenada, deveria ser queimada e tudo que ela tivesse, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Veja que esse processo de Deus é um processo bastante misericordioso, porque Deus poderia ter identificado Acã logo de primeira, poderia ter mostrado para todo o povo, ter dito a Josué, aquele homem ali é o culpado, e imediatamente aquele homem teria sido destruído. Mas vocês lembram que nós estudamos que Deus, antes de qualquer juízo, Deus dá um tempo de misericórdia. Então, antes de Deus destruir Acã, antes de Deus trazer seu juízo sobre a família de Acã, sobre ele, Deus deu um tempo para Acã poder se tocar, para Acã poder perceber que o que ele tinha feito era errado e que ainda dava tempo de se consertar. Então Deus, ele deu esse intervalo de tempo entre o anúncio do procedimento e a sua aplicação. Então foi um tempo de graça tanto para Acã como para a sua família, né? Porque a família de Acã, que provavelmente participou daquilo também, foi cúmplice no erro dele, também deveria se arrepender. Porque se ela não se arrependesse, no final daquele procedimento, tanto Acã como a sua família seriam destruídos. Porque eles acobertaram junto com Acã aquelas coisas debaixo da tenda. Lembrando, qual foi a ordem de Deus para Josué e para o povo quando eles fossem destruir Jericó? Olha, vocês vão quebrar a cidade, eu vou quebrar as muralhas, vocês vão entrar, vão matar tudo que tem fogo de vida e também acabar com tudo que eles têm. As coisas que eles usam, os ídolos, os copos de ouro, tudo que eles tiverem, vocês não devem pegar nada para vocês. São coisas condenadas. Então, gente, essa foi a orientação de Deus. Mafalda, feche aqui seu microfone, por favor. Então, Deus disse que não mexesse, não pegasse nada das coisas condenadas. Então, Acã e a sua família tiveram tempo suficiente para eles se arrependerem. Agora é o seguinte, e também eles conheciam a história de Corá, Datã e Abirã. Corá, Datã e Abirã, eles foram 3 homens que se revoltaram contra Moisés e Arão no deserto, e a terra se abriu e engoliu eles e as suas famílias. Então, gente, cada pessoa que tem um tempo de graça, oportunidade também,
ela conhece outros casos de pessoas que cometeram o mesmo erro que elas, tiveram tempo de se arrepender e também desperdiçaram isso. Então, existem os outros exemplos para a gente não seguir. O nosso caso não é um caso isolado. Deus dá outros exemplos para você olhar e evitar cair naqueles erros. Então, Acã conhecia o exemplo de Corá da Tenha Abirão e mesmo assim ele seguiu pelo mesmo caminho. Então, gente, aqui a lição continua dizendo o seguinte, ó, o leitor quase consegue sentir a tensão quando Deus se concentra em Acã. Quem não surpreenderia com a obstinação do homem em esperar que ele pudesse passar despercebido? Então é impressionante como Acã ficou esperando que o sorteio não chegasse nele. Ele foi tão confiante de que aquele sorteio não iria chegar nele que ele não se revelou, não ficou nervoso em momento nenhum. Ele ficou ali esperando que o sorteio fosse da outra pessoa. Impressionante como ele se apegou àquelas coisas até o último segundo. Mas nada é escondido diante de Deus. Tudo que a gente faz, diz lá em Eclesiastes 12, seja obras boas, sejam obras más, tudo isso está descortinado e Deus sabe o que a gente faz. O maior erro do pecador é achar que ninguém está vendo, sendo que Deus está vendo. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, tem pessoas que têm esse pensamento de que os outros não estão vendo, que as outras pessoas não estão enxergando, e eles consideram que Deus está olhando por nós, Deus está enxergando tudo que a gente faz. Então, nossa maior preocupação não é se as outras pessoas vão descobrir, é como é que está a nossa vida diante de Deus. Como é que está a sua vida, as suas atitudes diante de um Deus que enxerga você. O que eu estou fazendo agrada a Deus? Desonra o nome de Deus? É o mesmo pensamento de José do Egito. José estava lá na casa, sozinho com a mulher de Potifar. Não tinha mais nenhum outro servo ali. Não tinha nem o próprio Potifar ali. Um ambiente propício para ele cometer ali, ficar com a esposa do seu patrão sossegado. Porque não tinha ninguém para olhar, não tinha ninguém para ver. Mas, foi o que ele disse para a mulher de Potifar. Como eu poderia pecar contra o meu Deus? Ele sabia que o seu pecado, em primeira instância, iria desagradar, iria ser contra o seu Deus que o enxergava. Então, nossa maior preocupação não é se os outros vão ver, se os outros vão descobrir. É se o que eu estou fazendo desagrada o nome de Deus. Agora, para a gente encerrar aqui, perceba a maneira como Josué abordou Acã depois do sorteio. A família, olha, como foi o processo aqui. Quando eles sortearam entre as 12 tribos, caiu a tribo de Judá. Quando caiu a tribo de Judá, eles sortearam as famílias. E a família que caiu foi dos Zeraítas. Aí quando sorteou a família dos Zeraítas, caiu na casa de um homem chamado Zabdi. E quando foram sortear a casa de Zabdi, chegaram no nome de Acã. Sua família, né? E aí como foi que Josué abordou Acã? Ao verso 19. Meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. E conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Veja a maneira paternal como Josué se dirigiu a Acã. De um jeito assim, bem amoroso, bem afável, bem delicado, bem assim, com a pena. Meu filho, por que você foi fazer isso? Por que você foi guardar as coisas que não era para você guardar? Por causa de você, a gente perdeu uma batalha. Perdemos homens. O povo todinho voltou fracassado, derrotado dessa investida. Agora eles vão ficar mais desmotivados ainda para continuar. Por que você foi fazer isso? Me diga. E aí Josué, e também é um tipo de Cristo, né? Josué revelou ali a sensibilidade e a bondade de Jesus. Existe muita coisa a aprender com a maneira como Jesus lidava com as pessoas. Jesus, mesmo quando ele apontava o erro dos fariseus, mesmo quando Jesus desmascarava a maneira como os fariseus agiam,
Jesus nunca falou de maneira raivosa, nunca falou de maneira agressiva, descontrolado, espumando de raiva. Jesus nunca teve raiva na vida. Deus não tem raiva. O que Deus tem é ira, que é uma indignação contra o pecado. Então Jesus ele ficava indignado contra o pecado, mas ele não falava de maneira raivosa, de maneira pavio curto. Como é a maneira como Jesus falava e que deve ser a maneira que nós devemos falar. Olha só, Jesus nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa. Ele nunca ficou estressado, nunca deu um chilique. Jesus nunca deu chilique. E jamais provocou sem motivo uma dor a uma pessoa frágil. Denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas tinha lágrimas na voz quando fazia suas esmagadoras repreensões. Essa para mim é uma das expressões que mais me tocam, das melhores frases, das melhores definições sobre quem é Jesus que eu já vi na minha vida e que tenho desejado a todas as nações. Vocês devem se lembrar daquele capítulo de Mateus 22, que Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vocês comem um mosquito e engolem um camelo, que vocês fazem isso e aquilo, vocês tiram o peso da costa de vocês e colocam sobre as viúvas e tal. Aquele capítulo, quando a gente lê, na nossa maneira de ler, nós lemos de uma maneira bem agressiva, como se Jesus estivesse gritando, como se Jesus estivesse escorraçando os fariseus. A gente pensa que Jesus falou dessa maneira. Mas quando Jesus falava com os fariseus e os escribas, mesmo da maneira mais dura possível, mesmo dizendo as coisas mais aterradoras possíveis, mas era com lágrimas na voz, era com essa linguagem, era com essa maneira que como Josué falava. Ele sente pena quando o pecador continua na rebeldia. Ele não fica com raiva, ele sente pena, porque ele dá muitas chances para a pessoa e a pessoa continua querendo ser rebelde. Então, irmãos, vamos aprender com a maneira como Josué e como Jesus falava. Eu vejo que tem pessoas que nos sermões falam de uma maneira totalmente fora de si. No dia a dia conversam de maneira normal, de maneira tranquila, de maneira razoável. Mas às vezes nos sermões a pessoa coloca uma agressividade, coloca uma animosidade, uma maneira ferina de falar, que não combina com a maneira de Jesus. Combina com a maneira como os pastores de outras igrejas falam por aí. De uma maneira agressiva, de uma maneira enérgica, de uma maneira raivosa, que não era a maneira como Jesus falava. Então, gente, podemos falar de maneira veemente, podemos falar de maneira contundente, de maneira séria, falar de maneira dura, como se diz, mas não de maneira agressiva. Não de forma que os outros fiquem chateados com aquilo. Podemos aprender com a maneira como Jesus fala. Podemos aprender com a maneira como Josué falou. Então, gente, para a gente encerrar agora, voltando para Acã, com uma percepção de que Deus sabe tudo que você faz, até mesmo as suas coisas ocultas, influencia a sua maneira de viver. Como isso deve impactar a sua vida? Lembre que tem um Deus que olha por você todos os dias. Ele sabe o que você passa, ele sabe o que você experimenta, ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você diz, ele sabe o que você pensa em dizer, ele sabe para onde você olha. Diferente de Satanás, Deus sabe tudo sobre você. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Então, entenda que cada atitude sua glorifica ou desonra o nome de Deus. Você é filho dele. Você é uma joia rara nas mãos dele. Então, haja dessa maneira. Que a sua vida, que as suas palavras, que as suas atitudes sejam em completa obediência à vontade de Deus e que glorifiquem o nome dele onde quer que você vá. Amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa lição, por essa meditação que nós vimos hoje sobre o pecado de Acã, e que nós possamos, Senhor, entender que tudo que nós fazemos está diante de Ti. Nós andamos na Tua presença todos os dias. Nós agimos diante dos Teus olhos.
existia uma música, assim, uma musiquinha, que reflete exatamente como o Senhor nos enxerga. Cuidado, olhinho com o que vê, cuidado, mãozinha com o que pega. O Senhor está no céu e está olhando para você. Cuidado, mãozinha no que pega. Então essa musiquinha reflete que o Senhor está nos observando. O Senhor pega um relatório nosso com os anjos todos os dias das nossas atitudes. Nos ajuda, Senhor, a fazer um exame de consciência, fazer um exame na nossa vida, renunciar ao pecado, renunciar às coisas profanadas, jogar fora as coisas condenadas, as coisas que nos afastam de Ti, para que assim o Senhor possa nos dar vitória, para que assim o Senhor possa ir à nossa frente lutando por nós. Fica conosco, abençoa agora o estudo do livro, em nome de Jesus. Amém. Amém.